Oi, gente, vamos dar mais, né, mais uma vez aqui, dando início a mais uma live. Oi, Paulinha, tudo bem? Conta aí pra mim se a imagem tá boa, se o som tá bom. Vamos conversar hoje com a Ericleia e a Roseli. A Roseli que já participou aqui de uma live comigo, mas hoje vamos estar todo mundo junto com o espaço Sambal. Acho que ela entrou. Oi, Paulinha. Conta aí, pessoal, quem tá entrando, se o som tá legal, como que tá. Então, continua, tá ótimo, né? Obrigada, Paulinha. Oi, Roseli, tudo bem? Hoje, então, nós vamos dar início aí o nosso papo de segunda. É um papo triplo hoje com a Roseli e a Ericleia. Elas que são aí as proprietárias do espaço Sambal, que fica localizado em Rio Grande do Sul, não é isso? Eu tô convidando aqui já a Roseli, a Ericleia entra agora mesmo. Oiê, Oiê, tudo bem? cheguei. Você que já tá velha de casa aqui, né, Rô? Mas ao vivo para todo mundo. Hoje vai ser a primeira vez, né? Sim, sim, beleza. Nós vamos aguardar aí a nossa colega aí de profissão, ela que ainda não entrou ainda na live, para a gente ter esse papo de segunda, falando um pouquinho. Eu até fiz uma cola aqui para mim não errar o nome do Rio Doraco. Riodoracu, até o Falei, final tu tá falando japonês. não é? É bem assim mesmo. Até o final. Hum, Que, que aí nós vamos falar também um pouquinho aí como que estão, enquanto a Ericleia não entra, vai contando para mim como que estão aí os atendimentos, o frio, né? Porque frio, tá frio. um mega Ou abaixou frio, bem a temperatura por aqui hoje. né? Mas a gente já está acostumado, porque são 4 estações, às vezes, num dia só, né? Então, Sim. Mas gaúcho tem que ser meio macho a gente para conversou esses aguentar. dias, você disse que tem alerta até de neve, né? Terça, Eles quarta-feira. falaram na previsão, né? Mas aí vamos ver se vai Mas rolar. você sabe que aqui no sul de Minas também nós estamos esperando até temperaturas negativas. Aqui em, Já? aqui em Muzambinho, a previsão é de 1 grau para quarta, quinta e sexta. Aí, como eu moro na zona rural, se está fazendo um Sim, grau na cidade, aqui está muito frio, negativo, com certeza. muito frio. Eu brinco que na frente de casa é o brejo, no fundo é a mata, então lascou-se, Exato. né? Deus nos livre. O A teu Vivi... som tá cortando um pouquinho, tá? Ah, tá. Eu vou chegar mais perto aqui então. Melhora um pouco. Isso, melhorou. Agradecer aí o pessoal que está entrando, a Sandra, a Vivi do Muri Terapias, a Denise, a Jéssica. Oi, gente. Vai dando um retorno aí para nós de como que Se tá tá o som. bom, se tá bom, eu vou olhar aqui como é que tá o meu. Eu acho que tá tudo bacana. Oi, Jéssica, como que tá aí a temperatura aí na cidade de vocês? Vai contando para nós. Que aqui tá geladinho. Hoje que nós vamos falar aí do Riadoraco. Riadoraco. Até o final da live eu tô falando sem gaguejar. Ah, eu quero agradecer a Vivi aí do Espaço Muri, que depois ela vai, eu fiz um pezinho lá, depois eu mostro para vocês como que vai ficar meu A Ericleia pezinho. não recebeu a tua chamada para Ah, ela entrar. não, ela tem que entrar na live.
Ela entra? Ela entra na live e aí eu convido, senão eu não consigo convidar Tá, ela. eu digo para ela. Tá. As Entrar na meninas ali, a Roseli e a Ericleia, que são do Espaço Sambal, que fica no Rio Grande do Sul, Porto agora Alegre. vai te chamar e tu vai atender, tá? Aí, ó, agora ela entrou, vamos chamar ela. Vamos ver como é que fica a 3, né? É a primeira. É a minha primeira vez em live de três, ó. Ah, vocês conseguiram me ver Oiê, aí, gente? eu ainda não tô te enxergando. É, eu Ah, não tô. não, peraí. Vamos com calma. Ah, agora sim. Aí! Ê! Oi, Ericleia! Nós já falamos até de você aqui. É, tá Gente, para quem bom. não sabe, a Ericleia é também. Vocês são nativas de Porto Alegre? Sim. Sim, Porto né? Alegre. E Aham. ela é a fundadora e proprietária do Espaço Sambal. É isso Isso. mesmo? E depois que a Rô entrou, Isso. Exatamente. até Peguei então você carona. ficava só no hospital. Isso. Aham. E a Ericleia também se divide aí entre o hospital e os atendimentos, né? Isso. Fazer as duas coisas por enquanto, né? É, lá você é enfermeira, é isso? Tá cortando um pouco a tua fala, não entendi a pergunta. Lá no hospital você é enfermeira. Isso. Aham. Aham. 32 anos. Não, Nossa, 30. 32 anos. mas eu vou falar a verdade, que esse hospital deve ser fascinante, porque a Rô ficou lá 40 e tantos anos. 40, Você agora, 42. aí É. você é 32, né? Isso. Então, Aham. deve ser muito bom de trabalhar lá. Deixa eu falar, mas vamos falar um pouquinho aqui agora das terapias. Contam para nós, então, o que que é o Riodoraco? Ah, então, né? Deixa eu contar, então, um pouquinho, né? Na verdade, a acupuntura entrou na minha vida, assim, no início do ano 2000, né? Eu trabalhava na oncologia na época, na psiquiatria também, mas foi dentro da oncologia que me despertou, porque os pacientes tinham muitas reações adversas às químios, né? E a gente estava sempre estudando, procurando alguma alternativa para tentar minimizar mais essas reações, né? E num dessas pesquisas eu encontrei um estudo da Faculdade de São Paulo, da melhora das reações como náuseas, vômitos, né, com o uso da acupuntura, e aquilo me chamou a atenção. E aí eu fui atrás, né? E aí começou a minha jornada na acupuntura, né? Depois, ao longo do tempo, a gente sempre vai estudando mais, e aí que me chegou a terapia Rio Doraco, então. E é interessante porque o Rio Doraco, ele é mais usado aqui para nós, né, no Ocidente, como um diagnóstico, tá? Mas, na verdade, ele tem duas vertentes. O Rio Doraco é um diagnóstico, mas ele também tem um tratamento específico. Tá? Hoje aqui eu vou frisar mais a questão do diagnóstico, que eu acho que essa foi a nossa intenção, né? De como isso pode integrar com as demais terapias, né? E hoje a Roseli e eu já estamos trabalhando em conjunto com então, com essa terapia, né? Então, assim, para o pessoal entender brevemente o que, que é essa terapia, né? Ela é um diagnóstico, tá? Que tu faz por um aparelho tanto digital ou analógico. Hoje os aparelhos digitais são muito melhores, né? Que é esse? É isso aí, ó. Então, eu vou explicar brevemente como é que ele funciona. Então, assim, o Dr. Nakatani, né, lá na década de 50,
Pode baixar aí, Milene, nós queremos te ver também. Da década de 50, então, junto com outros professores do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Kyoto, né? Eles começaram, então, a estudar dos pacientes deles, e eles observaram que alguns pontos lá, eu até fiz um roteirinho aqui para ser bem específica, eles começaram a observar que alguns pontos eram mais eletropermeáveis, né? E com a leitura de um microampere, né? É um aparelho que eles tinham lá na época, eles conseguiam perceber a energia desses pontos. E fizeram um estudo e viram que isso correspondia, esses pontos, aos órgãos e às vísceras. E que coincidentemente, correspondia aos meridianos também. E que estava relacionado com o sistema nervoso autônomo. E aí você sabe que o sistema nervoso autônomo controla quase tudo no nosso corpo, né? Então, eles fizeram vários estudos e conseguiram criar um gráfico, então. Aí tu pode mostrar aquele primeiro do gráfico ali para nós, para ficar mais fácil para o pessoal. Esse aí, ó. Então, esse é um gráfico, tá? Que aparece no computador. A gente Então, consegue fazer... Só te interrompendo, aquele aparelhinho, então, ele é ligado no computador. No computador, tá? Então, Aí ele vai tem... te dando essas informações em tempo Exato, real. exatamente. Ali o paciente segura um bastão na mão, que é o polo positivo, e o terapeuta segura um bastão, que é o polo negativo. E ele vai Aqui, abrir ó. um gráfico como esse aí, esse ali, ó. Ó, o terapeuta está com um bastãozinho branco e o paciente com outro bastãozinho vermelho e vai desenhar um gráfico, que é esse aí que a Milene está mostrando, tá? Então, assim, ó, aí a gente tem todos os principais órgãos e todas as principais vísceras do nosso corpo, tá? Deu, Milene? E a gente consegue, então, com isso, fazer uma leitura energética do paciente naquele momento, tá? Então, tu faz a leitura desses pontos, que coincide com os pontos dos meridianos, né? Então, a gente consegue verificar energeticamente. Existe uma faixinha média e tem uma variação, Essa tá? Ó, essa faixinha aí, que é uma faixinha fisiológica, porque o nosso sistema, ele está sempre em mudança, né? E cada um tem um nível, então tem que ter uma variação, porque ninguém tem exatamente essa mesma média energética, né? Então a gente tem diria assim, uma alteração tanto para mais quanto a menos, que é fisiológico. Ali, ó. essa Tá? parte. Essa. Tipo Exatamente. aqui a deficiência. Aí, Deficiência isso aí, exato. menor. Se sair abaixo, está deficiente. E se for acima, está em excesso. Tá? Então, o que ideal é essa faixinha ficar no meio, no centro. Isso. Então, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar energia. Vou até seguir aqui para não faltar nada. Energia do pulmão, do coração, do intestino delgado, intestino grosso, vesícula biliar, estômago, baço, fígado, rim e bexiga, tá? Então, a gente consegue fazer um levantamento energético desses órgãos e dessas vísceras. E aí tu consegue perceber vários aspectos, né? Então, eu acho que isso que é importante. Por quê? Muitas vezes o paciente te traz algumas informações, mas muitas vezes nem ele sabe que outras questões já estão ocorrendo no organismo dele, né? Porque muitas coisas começam lá no sutil, né? E vem depois para o físico. Até nós estávamos conversando, eu e a Roseli, antes, e a gente tinha comentado, né? Ela está, mas os fenômenos psíquicos e emocionais, eles também são processos formados por energia, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ter a alteração nesse equilíbrio que nós deveríamos ter energeticamente,
tu começa, com o tempo, a desencadear problemas orgânicos. Então, o que é interessante nesse processo, que aí eu, enquanto enfermeira, me apaixonei, né? Porque tu consegue fazer prevenção, Aí você né? trabalha com preventivo, né? Porque muitas vezes tu tá trabalhando um órgão, trabalhando num excesso ou em deficiência e tu nem sabe. Tu só vai saber quando começar a aparecer um sintoma orgânico, né? Então é Que bem interessante que às vezes eu comento com as pessoas, quando é a energia mais baixa, que é essa média, que seria entre 40 e 60, a pessoa entende, bah, minha energia está baixa, então vamos ter que aumentá-la. Mas às vezes quando o pessoal diz, olha, a energia está alta e tal, a pessoa diz, ah, que bom, eu estou com bastante energia. Não é isso. Na verdade, tu está consumindo mais do que tu precisa, né? Então a gente precisa do nosso equilíbrio, na verdade, né? E não sair para esses extremos assim. Então tu pode mostrar aquele outro, a esse. segunda ali das ó, é que aqui no Insta a gente não consegue passar um PowerPoint melhor, então aqui mostra os pontos. Depois a Milene, eu acho que no material dela pode até divulgar isso aí, tá, Milene? Ah, tá. Para o Depois, pessoal então, ver. eu tento postar aqui, logo abaixo da live. Isso, vai ficar bem fácil do pessoal ver. Então, esses aí, ó, são os pontos que a gente faz a leitura, tá? Agora, o próximo, eu já vou mostrar, então, a leitura ali para vocês, ó. Das É linhas. nesse, não, é na outra É, tabela, né? Nessa aqui. esse aí, ó. Então, vocês vão ver que tem uma linha azul e uma linha vermelha. Então, a gente consegue identificar tanto energia yin quanto energia yang do órgão ou da víscera. Então, assim, ó, se tu aprofundar o conhecimento, tu tem muita informação que vai ajudar bastante no diagnóstico, né? E até na própria, no próprio resultado disso, né? Porque tu consegue ter, além do que ele traz de objetivo, tu consegue ainda informações subjetivas aí, né? Agora pega o próximo ali, Milene, para te ver. Ô, Rô, vai olhando para nós as perguntas aí, hein? Que eu tô aqui. Tá bom. Então, aí, ó, depois que tu faz a leitura, o gráfico mostra bem a média, ó. Então, essa aí é uma pessoa que tem uma média boa, tá? E ela tá com praticamente tudo dentro dessa faixa fisiológica, ó. Tem poucas alterações. Então, o ideal é ficar aqui na Tá tudo faixa. exatamente, tá? Se tu mostrar Próximo. agora o próximo, aí fica bem fácil. Olha só. Afasta um pouquinho. Olha aí, ó. Essa é uma pessoa que tem uma média boa de energia, porém ela tem uma desarmonia importante, ó. Ela tem ali, por exemplo, o órgão aqui é o rim. Não, peraí, só um pouquinho. Intestino delgado, intestino grosso, tá? E bexiga ali, o rim bem Sim. baixo. Tá? Tem Seria deficiência. Ó, aqui e exatamente. aqui. É, Ah, tá? então essa é a minha Deficiência. curiosidade agora. Esse daqui é o rim. Oi? Esse é o rim. É, Esse seria tá? o rim. É bem em Aqui cima é ali, eu não tô conseguindo. bexiga e aqui o... Intestino delgado. Deixa eu só pegar um aqui que fica mais fácil para mim visualizar aqui, que tá muito pequenininho. E os óculos. Intestino ali é um intestino delgado. Aqui. Ah, tá. Eu sei por que eu tô confundindo, menina. Ele tá, para mim, ele aparece É invertido. intestino. Ah, tá. Intestino. Então tá. Isso é nervosismo de primeira Eu vivo live. misturando também com esse espelhado. Isso, tá? Então, o que eu quero mostrar com isso, assim, para não ser muita informação? Que essa pessoa tem uma energia geral boa, porém uma desarmonia importante, tá? Em alguns Agora órgãos. pega o seguinte, isso. Pega o seguinte para tu veres. Ah, esse daqui eu fiquei com medo. Ó, Olha, olha onde está a faixa.
Olha a Isso. E ela diferença, deveria gente. estar ali A em de cá cima. tá no meio, ó. Embora ele tenha Isso, essas alterações, a faixa tá mais central, né? isso. É isso mesmo? Eu tô aprendendo É certo? isso mesmo. Com E certeza. essa pessoa tem uma energia extremamente baixa, se não me engano, era 3, sendo que a média que a gente espera é entre 40 e 60. E esse caso é um caso de uma paciente com um câncer, né, um câncer terminal, mas Não. ela ia fazer a acupuntura para minimizar as dores, enfim, em alguns outros aspectos, principalmente emocionais, né? Esse é um quadro que a gente não iria, de qualquer forma, conseguir aumentar essa energia dela, porém melhorar esses outros aspectos, né? Esses outros Trazer sintomas. esse aconchego, essa Isso. aceitação, né? No caso Esse da é, despedida. esse é um perfil que poderia também, não é esse caso aí, mas poderia ser um caso de uma depressão. Muitas vezes se vê gráficos assim, tá? E o próximo, Milene, até para ver o outro lado ali, ó. O extremo, o outro extremo. Esse é o outro extremo, olha aqui, ó, lá em Olha cima, aqui, ó. gente, a diferença, É, né? Um tá lá uhum. em cima, o outro, E esse o já outro tá lá lá embaixo. embaixo. Quase que eu É, derrubei tudo aqui agora. isto. Este é um outro caso, né, que também esse foi uma situação de uma paciente que tinha algumas questões de cardiopatia, né, e ela teve no início da semana, numa segunda-feira, se não me engano, e disse que não tinha passado muito bem. Eu tratava ela por uma questão no joelho na época, se não me engano, era no joelho. E eu disse, olha, tem alguma coisa muito alterada aqui, como é que foi o teu final de semana? Ela disse que tinha tido dor no peito, dor no braço. Eu disse, olha, então faz uma avaliação cardiológica, porque tem alguma coisa errada. E aí, na terça-feira, ela estava internada fazendo um cateterismo, tá? Nossa, Então, assim, o gráfico, eu não faço um diagnóstico clínico ocidental, mas eu identifico algumas alterações bem importantes, né? Ou também é um perfil de um gráfico de outros pacientes que chegam com muita dor, né? Então, também muitas vezes apresenta esse modelo aí, né? e no caso, Oi? essa deficiência aqui, ó, que aparece, aí ela te Não. aponta qual órgão seria isso? Só que assim, ó, ele tem um padrão, uma média muito alta. Então, isso Ah, nem chega a ser uma deficiência, entendeu? entendi. Uhum. Mas é o excesso O que esse correto paciente seria essa faixa, tá no meio. faixa Se aqui. ela tivesse por aqui, o gráfico Isso, não estaria isso. tão baixo. Exatamente. Tá? E aí a próxima ali, Milene, a próxima aqui, ó, que ela identifica assim, ó, tá? Então tu tem ali os 5 elementos, né, que são dos órgãos e das vísceras, e mostra isso, o gráfico vem depois de pronto, embaixo, essa identificação, que é uma deficiência leve, uma média e uma mais alta. E Aqui. também excesso. É, tá? Então é bem interessante porque ele te dá essa identificação muito clara aí. Esse aí deu, né? Então, assim, depois, dentro disso, tu consegue observar, assim, todos os pontos do membro superior ou todos os pontos do membro esquerdo, do membro inferior, né? Se há uma alteração, deficiência mais à esquerda ou mais à direita, porque tu faz a verificação dos pontos bilaterais. Ah, Então, tu consegue perceber esses desequilíbrios, né? Então, então, deixa eu ver se eu isso é bem. compreendi. Então, essa avaliação Riodoraco, falei certo, gente? Eu tô morrendo de medo de falar errado. Ela é apenas uma avaliação. Aí você vem com a acupuntura e a com a Isso, reflexo para ajudar aquele paciente no tratamento. exatamente. Exatamente. Aí, como dentro da acupuntura a gente tem várias opções de tratamento, né? No caso específico que eu e a Roseli estamos tratando junto, eu utilizo mais a crânio Ah, puntura, né?
Porque, como eu te disse, o Rio Doraco ele tem um diagnóstico, que é isso que eu estou te mostrando, mas ele também tem uma terapia específica em Ah, acupuntura, né? entendi. Que é o que eu uso na maioria dos meus pacientes, mas, em específico, essa paciente eu trabalho bastante a parte de crânio, porque aí membros inferiores fica totalmente liberado para a Roseli, então, fazer a reflexoterapia, né? Então, o tratamento é literalmente junto, no mesmo horário. Literalmente, literalmente. É a primeira experiência, né? Porque a pessoa quis fazer os dois tratamentos ao mesmo tempo, né? Com uma deficiência cerebelar degenerativa, né? E o interessante é que o Rio Doraco entra aqui, para mim, com essa experiência, porque ele mostra essa parte sutil, emocional, e a gente já percebe, quando está fazendo a avaliação, já vai vindo na cabeça da gente o protocolo, né? Já na ficha de anamnese, aquilo a gente já vai, parece que a gente está falando com o pé, né? E aquilo já vai, olha, traçando o protocolo. E é muito interessante, porque nesse protocolo nosso, que a gente trabalha em cima da doença, dos sintomas, há essa avaliação ali que aparece as flechinhas mais, menos, praticamente fecha com a queixa. Né? Então, é muito interessante porque é uma ferramenta que complementa e que também possibilita trabalhar, como a Ericleia falou, essa prevenção, né? E aprofundar algo que realmente, às vezes, fica escondido. E tu vai no pé, naquele pontinho, batata, né? Aquela reação de imediato, né? Aquela dor, aquela energia que está estagnada ali naquele órgão, naquela víscera, se confirma muito com essa avaliação do Rio Dourado. Então, está sendo uma experiência muito boa e dá para extremamente assim favorável no sentido de que essa paciente está maravilhosa com todas as doenças. Ela tem doença autoimune, ela tem problema, usa marca-passo, ela tem essa doença degenerativa cerebelar, que é uma síndrome, e tipo assim, ó, de ser carregada, sempre acompanhada. Hoje ela anda sozinha, voltou a dirigir, ela é artista plástica, né? Desenvolve o trabalho dela como artista plástica. Então, assim, ó, tem sido extremamente, porque tinha uma questão no início, 2 terapias ao mesmo tempo, né? Então, eu fiquei até curiosa, porque a gente fala muito aqui, vocês, né, no caso, são também defensoras de uma boa ficha de anamnese, de uma boa conversa, né, de uma boa avaliação. Por mais que tenha essa ferramenta maravilhosa, mas a troca, né, de informações ali é muito importante. E aí, isso é feito junto? Direto. Sim, aí eu acho que isso que é importante, porque assim, ó, tu faz a anamnese e quando tu mostra para a pessoa o gráfico e tu vai mostrando ao longo do tratamento a mudança, né? Porque esse gráfico, cada vez que a pessoa vai semanalmente para o tratamento, essa verificação é feita. Então semanalmente, vocês passam um aparelho, vocês fazem todo atendimento. Todo atendimento, porque aí o que tu consegue? Tu consegue algo que sai do sutil, né, da sensação que ela tem para algo bem físico. Então, ela consegue acompanhar, né? Então, essa paciente tinha uma energia bem baixa, com desarmonia, e aí foi harmonizando o gráfico, foi aumentando a energia, né? Claro que essa não é uma paciente que vai ter uma energia média acima de 50, 60, mas ela se mantendo entre 40 e 50 está excelente,
né? Não, mesmo Então, porque quem tá lá embaixo, qualquer degrauzinho que sobe já é uma vitória, né? Exatamente. e é importante assim, a pessoa acompanhar visualmente, fisicamente, aquilo ali, não só a sensação, né? E é muito Porque isso dá um interessante. ânimo e faz com que a pessoa também se envolva mais com o tratamento, né? Porque ela fica pensando, bah, olha aqui, a minha energia do baço ainda está muito baixa, então tu pode dar outras orientações em termos de nutrição, enfim, né? Tu consegue, em cima dessa imagem, né, que é uma imagem física, trabalhar esses outros aspectos, né? Aí, esse gráfico. E é É muito bem. interessante que quando eles estão sendo testados, a cabecinha levanta da maca e já quer olhar como é que eu estou hoje. Nós somos muito visual, né? Mineiro, além de ser visual, ainda tem que pegar, porque enxerga com a mão. Exatamente. E isso faz com que o paciente se comprometa muito e se entregue bastante no tratamento, né? E para mim ali, quando eu sou muito da questão, puxo muito pelo emocional, né? De algo que muitas vezes está escondido. Quando isso aparece ali, eu disse, o que aconteceu essa semana? É batata, aconteceu alguma coisa. Porque Então, não é. ele era muito em função de emoções e sentimentos, né? Situações que ocorreram ao longo da semana, né? Estourou a minha boca. Então, vamos lá trabalhar um pouco, vamos sair daquele protocolo lá referente à questão cerebelar, vamos trabalhar mais na questão autoimune, né? Olha, na outra semana, Vocês fazem né? essa mudança Essa faz a no mudança. protocolo dela. Porque Exatamente. às vezes chega assim, por exemplo, um paciente com energia de pulmão baixa. Aí tu vê que ele não está com nenhuma sintomatologia, nenhuma queixa, aí tu pergunta, como é que tu anda? Tem se sentido mais triste e tal? E a pessoa no primeiro momento responde, tá tudo bem. Aí tu entra com esse assunto, pois é, mas como é que tu sabe? Sim, olha aqui a tua energia do pulmão, tá lá embaixo, né? Então tem um perfil aí que está relacionado. A gente sabe que cada órgão está relacionado à emoção. Isso vocês também veem, né? Então isso é muito comum. E eu acho que só para passar assim a minha experiência, tu vê, apesar de eu ter, eu acho que eu trabalhei 18 anos na oncologia, tu vê que as pessoas vêm debilitadas e tudo mais. Mas eu te confesso que o primeiro dia que eu fiz aquele gráfico daquela pessoa que a gente mostrou aí o exemplo, eu fiquei muito impactada. Sabe aquele momento assim, tá, agora eu faço o quê com tudo isso, né? Porque a gente não tem essa. Exato, exatamente, ó. Tu não tem essa. Até quando eu visualizei, isso me impactou. Então, por isso que isso é importante para o paciente, assim, porque faz com que ele também entenda e perceba, né? Ali visualmente, realmente eu não estou bem, eu preciso mudar, né? Ou não, mas na maioria das vezes eles poderem ver o gráfico assim, isso ajuda muito, viu? Porque na hora que você vê ali, que você tem aquele visual que não está legal, é a mesma coisa de um tapa na cara, né? Deixa eu me movimentar para poder melhorar alguma coisa. Claro, porque assim, não necessariamente ele precisa ter alguma alteração, estando um órgão em excesso ou deficiência. Mas se ele não fizer uma modificação em cima disso, ali na frente ele vai desenvolver uma doença orgânica. Porque é assim que funciona, né? Começa lá no sutil, no energético, vem para o emocional e dali vai para o físico e depois tu não consegue mais prevenir nada, né? Isso é que as pessoas precisam começar a prestar atenção, né? Que o físico, quando chega no físico, o corpo já tá Gritando. pedindo, pelo amor de Deus, olha um pouquinho para você, né? Olha aí o que está acontecendo, vamos correr atrás. É que as pessoas possam perceber que dá para trabalhar a prevenção, entendeu? Dá para evitar, e a gente não tem a cultura da prevenção nesse país, infelizmente, né? Não. Então, não temos essa cultura. A gente trata a doença, né? E a gente é um instrumento para tentar modificar
essa cultura, né? E as medicinas orientais, elas estão chegando para isso, né? Várias terapias nessa linha para acordar a população de que, tanto é que o SUS está aí, né? Com essas integrativas, né? Isso, Que já deveria está estar permitindo. colocando muito mais gente para estar trabalhando nos postos e atendendo, ou em grupo, ou individual, dependendo do caso, que faça uma diferença bárbara. Porque é bacana você tocar nesse assunto, porque o interessante é essas terapias não estarem no hospital, e sim nos postos, né? No Aqui a gente, posto, na né? linha de frente, entendeu? Para a Isso, população. Para a porque população. Eu tive aqui a gente experiência de fala fazer postinho. tive experiência de fazer no hospital com funcionários um trabalho nessa linha energética em grupo. Jesus, eles vão trabalhar com uma outra frequência, entendeu? Uma outra energia, porque eles têm que se dar conta das dores que sente por várias questões, né? E a gente só consegue modificar um determinado padrão a partir do momento que tu encara isso, né? E se dá conta de que a gente tem essa capacidade de se adoecer, né? E como o sintoma vem através do nosso do simpático e parasimpático, que são muito antipáticos, por sinal. Nossa, porque Porque eles é são muito involuntário, antipáticos, né? Vem uma notícia, né? Esse sistema involuntário te pega, né? E isso Mas acontece semanalmente, né? E ao mesmo tempo, né, esse corpo tem a capacidade de E ter refazer, um equilíbrio, né? de Atingir buscar. a homeostase de novo, como a gente diz, né? Então a gente pode fazer isso a partir do momento em que a gente faz os estímulos adequados, seja na reflexo, seja na acupuntura, né? E seja uma nos coisa dois interessante que eu juntos. marquei, porque assim, ó, a gente não tem muitos estudos e até mesmo livros, né? São poucos, porque eles são muito da linha dos japoneses, né? Então a tradução é muito pouca. Mas a gente já vê vários profissionais utilizando, né? Tem artigos com o pessoal da educação física, da odontologia, com terapia floral, com psicoterapia também, avaliações, né, energética depois da psicoterapia, maço, e até tem eu até falei para a Roseli, um estudo reflexo, né? pequeno, um estudo bem pequeno sobre a reflexo, mas foram profissionais da Maço que fizeram, mas fizeram com 8 pacientes. Então, é uma amostra pequena, mas assim, tu vê que outras áreas já estão despertando para isso, né? Porque ele agrega muito valor, né? É uma ferramenta bem assim, que dá, abre um leque bem grande, né? Tanto na prevenção, quanto no emocional, né? E no físico. E Então, na ele conscientização com também, né? educação, né? Porque o paciente, ele quer ver, né? O que está rolando, né? Quer ver E quando tu, resultado, é isso mesmo. e quando tu mostra esse gráfico, traz para ele uma forma de ele se buscar o atendimento com mais segurança, né? Então, fazer o trabalho dele e seguir as orientações muito que a gente dá, os teminhas de casa que são... Ninguém sai de lá sem tema de casa, né? Porque tem que trabalhar durante a semana, né? Porque tu tem que agregar, tem que colocar, quem vai se curar é ele, né? É ele, a gente É só, ele, só dá a uma gente é empurradinha. um facilitador aqui, né? Então, ele e a gente tem conseguido, assim, nesse sentido, bons resultados. Trabalhamos com uma outra paciente com câncer de parótida também, né? Sim. E a Ericleia fica com a parte de cima e eu fico com a parte de baixo, né? Vocês estão quase podendo ir no circo antigamente. Vocês lembram que serrava a mulher no meio? Muito Vocês bom, estão quase muito podendo bom. fazer isso. Então, tem Ô, sido uma experiência, assim,
muito E rica, e tão rica que eu tô com uma treinadora dessa, né, com uma professora dessa, já estou estudando até com e burros fazer, magos, né? Porque aí, fazer o treinamento, então, para começar a colocar em todos os pacientes da Reflexo logo, logo, essa ferramenta, né? eu tô quase mudando para isso, sim. O sul do país, ele tem essa aceitação pelas técnicas integrativas muito grande, né? Eu acho isso fantástico. Minas ainda não tem um certo uma certa desconfiança ainda dessas técnicas, mas eu percebo que no sul, Santa Catarina, Paraná e principalmente o Rio Grande do Sul, as pessoas buscam muito esse tipo de terapia. Eu Com tenho um amigo certeza. que ele é artesão e ele faz aqueles bonequinhos da Bonecos para constelação. constelação. E ele falou assim, ó, 90% da minha produção vai para o Rio Grande do Sul, os outros 10 vai para Santa Catarina e Paraná. Olha, que Ou seja, bárbaro. né, o resto do país nada, zero. É, O... Então, isso é muito bacana, eu achei. Outra coisa que eu queria colocar é que vocês citaram aí a entrada dessas técnicas já nas universidades, né? Citaram aí o curso de educação física. Eu acho isso fantástico, porque muitas vezes eu percebo que se fala em bem-estar da pessoa, então vamos fazer atividade física e alimentar bem. Esquecem por completo a questão emocional, né? O exato. olhar para o seu emocional, o olhar para a sua dor, porque a alimentação, lógico, vai ajudar a atividade física, fantástico, mas se você não estiver bem, não tiver esse olhar como está, como eu estou, como eu me comporto diante de uma dor, de um problema, de uma dificuldade, não adianta, né? Nós somos um corpo só e tem que estar tudo Exatamente. ligado. E o verbo é perceber. Se perceber. É o tempo inteiro. Essa palavra, assim, é o tema de casa que sai. Te percebe nos mínimos detalhes. O que tu faz, como tu faz e o que tu sente. Para tirar as pessoas um pouco do piloto automático, né? Porque essa percepção é que vai fazer, vai virar a chave, como tu diz, né? E mudar o hábito. Muita coisa está envolvida em hábitos, né? Hábitos, e às vezes a Hábitos gente de traz esses hábitos e comportamento. a gente nem sabe da onde, né? Exatamente. Da onde que vem isso, né? Para cortar determinados padrões, né? Que Olha lá, adoece. muito orgulho dessa nossa colega Ericleia. A Ericleia tá com um fã-clube enorme aí. Tô ficando com ciúmes, viu, gente? Vai lá que a live é toda sua. Ter buscado esse diploma no Japão. Você morou um tempo no Japão, né? Não. Não. Eu fui para fazer a minha. Na verdade, eu fui convidada para participar de um congresso que tinha lá Uau! e poder fazer a certificação, né, dessa técnica. E aí eu fiquei 4 semanas lá no Japão, né? As 4 semanas já Outra é morar. realidade, é uma outra realidade, é uma organização. Eu, como trabalho numa instituição estadual, a gente tem algumas dificuldades, né, na área da saúde, como em outras. E aí tu chega lá, tu vê uma outra realidade, né? Um hospital totalmente organizado, limpo, tudo funciona. Enfim, a gente nem pode comparar porque são duas culturas muito diferentes, né? Mas é muito interessante, assim. Eles aqui, por exemplo, o que tu vê em cada esquina que tu passa? Qual é o que tu enxerga em cada esquina que a gente passa? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é isso.
É Aqui já farmácia. não tá nem na esquina mais, já tá no quarteirão inteiro, assim, ó. É uma farmácia do lado da outra, né? Eu falo que o lucro de remédio deve ser altíssimo, porque não E tu justifica tanta imagina o farmácia. impacto, e tu imagina o impacto no inconsciente coletivo disso. Tu passar todo dia por frente de farmácias. E lá não, isso não existe. Bem pelo contrário, a cada esquina tu vê um espaço de terapia, seja ela qual for. Né? Então eles têm uma outra, eles estão muito mais ligados à nossa natureza humana que aqui nós perdemos. Né? Então o que, que a gente quer? A gente quer resultados imediatos de problemas que se traz ao longo de uma vida, muitas vezes, né? Se quer a pílula mágica que tire a minha dor nos próximos instantes. Exato, né? Então, essa é a grande diferença, né? E eles lá não, eles estão muito mais próximos desse aspecto da nossa natureza, né? Dessa nossa natureza de ser, né? De ser, de estar integrado, né? Então, é muito interessante, é uma outra forma de ver. Eu me lembro um pouco, assim, que quando eu comecei a minha formação, eu entrei um pouco em choque, assim, porque eu já era formada, né? Então, aí tu vê o conflito, a diferença, né, na filosofia, no pensamento, mas é muito Questão importante. cultural, né? Essa questão cultural é muito forte, né? E para Por isso mudar que esse mais padrão, chegam para por nós quando isso elas já não têm mais o que fazer, né? Eu disse assim, eu já não sei mais o que eu faço. Ninguém chega geralmente por primeira opção, eu vim na reflexo ou eu vim na acupuntura para tratar isso. Não, ela já tentou tudo antes, né? é a última opção, né? Não é a primeira. É. Não. Às vezes É. até chega assim, eu pergunto, tem alguma queixa? Não, eu vim só porque eu fiquei curiosa. Aí na hora que começa a falar, você fala, imagina se tivesse a queixa. Nós tivemos um outro caso que eu lembrei agora, que Ah, nós atendemos, Cleia, que a pessoa chegou se arrastando, né? Com o sim. joelho detonado há mais de ano. Foi na primeira sessão ela saiu. Já, Primeira, né? Quando chegou na outra semana, aquele joelho voltou para o normal e não mancava mais, mas ela chegou se arrastando, em sofrimento, assim, há mais de anos, já tinha passado por tudo, e ela ficou muito impressionada, muito impressionada. mas tem Não, hora que eu também fico, vocês não ficam também, eu, não. a gente fica, a gente fica. Tem hora que eu falo A assim, gente fica. nossa, gente, no primeiro atendimento já deu esse retorno. Foi quase tão rápido igual o medicamento. E se Exatamente. mudar ali a chavinha, ainda se livra para sempre, né? Por que que é tão difícil de ter essa aceitação? Para sempre, exatamente. Né? Ela voltou para Hidro, tá lá firme, mantendo. Olha, é muito legal, mas que a gente fica, porque como é que pode uma coisa dessa? É, é, é fantástico mesmo, assim. Muito legal, muito legal. Então a questão assim é da gente tentar mudar um pouco, ser um canal dessa transformação cultural, né? Porque o custo de uma medicação, o quanto que essas pessoas percorrem e vão buscando, né? E às vezes acabam não fazem porque acha caro, mas de repente assim, ó, o que tu já gastou nessa andança toda, né? Para lá e para cá, com remédio, com internação, com médico, com exames, né? Então, porque Plano de dali já saúde, tem porque se tenho claro, medo de ficar sem, porque se eu ficar sem, meu joelho não é legal, eu posso precisar de uma cirurgia, né? exatamente. E acaba tratando a consequência sem chegar na causa, Exato. entendeu? Não vai na raiz da É só questão, né? aquela coisa paliativa, né? E não vai passar nunca, né? Porque tem Eu, que encontrar a causa. eu tô curiosa com uma questão e eu vou perguntar, porque a gente fica aqui conversando, já que o nosso tempo acaba e eu não perguntei. Que vocês agora estão trabalhando com a energia é, Anestesia de ambientes.
de ambientes. Isso. E vocês trazem essas pessoas para o consultório, com certeza. Não, as pessoas do consultório eles levam para casa dela. Não, peraí que vocês falaram juntas agora. Peraí, gente, levanta a mão, vamos organizar isso aqui. As pessoas do consultório que nos levam para casa delas. Ah, entendi. Por quê? Porque a gente às vezes vê que está indo tudo bem no tratamento, mas chega alguma coisa que para, que freia, né? E aí vamos ver como é que está esse ambiente que muitas vezes, em determinadas situações, tanto no sutil quanto na própria, no subsolo, onde está inserida essa casa, tem questões extremamente nocivas e que muitas vezes desencadeiam a própria doença. É isso que eu ia perguntar, porque fazendo essa energização na casa, não sei se o termo correto é esse. É a harmonização. Harmonização. Na hora que esse paciente retorna para a clínica e que faz uma avaliação Rio Doraco, deve ser fantástico. Sim, sim. Porque a gente faz através da radiestesia, né? Então a gente consegue identificar, né, essas interferências que existem, né, e que muitas vezes a gente não tem como curar, mas a gente tem como anular muitos efeitos, né? E, por exemplo, quando tu vê porque a gente tem várias malhas, né, que são as linhas Hartmann, as linhas Curie, que existem em todo o planeta. O problema é quando há cruzamentos, principalmente em cima de locais onde tu fica muito tempo, em cima de uma cama, ou em cima, bem na área onde tu senta para trabalhar, que tu fica 3, 4, 5, 6 horas ali. Aí essa interferência é importante. Então, muitas vezes, tu vê, tem um cruzamento em cima da cama. Aí a criatura vai para fazer o tratamento de insônia, porque não consegue dormir. Melhora um pouco, mas ela retorna para aquele mesmo ambiente, para aquele mesmo espaço. Então, tu fazendo essa avaliação e tu tratando este ambiente dele, aí sim, aí os resultados superam 100%, entendeu? Então, por isso que a gente começou a ver esse outro lado, né? Porque a gente tá, aquilo que eu disse, nós estamos inseridos na natureza, né? Nesse ambiente que a gente convive. E veja bem, hoje a poluição desse ambiente é muito grande. A gente tem redes de luz, antenas eletromagnética, né? Muita interferência, né? E a gente não percebe isso. Só que isso está interferindo diretamente na nossa saúde, né? Então é importante esse tratamento também do ambiente, né? E principalmente assim, ó, o resultado imediato é no sono. Porque as pessoas dizem, eu não sei como é que esse pedaço de placa, de gráfico, consegue faz a gente dormir mais fácil, entendeu? Isso então, mesmo. Trabalhar muito nessa harmonização do quarto, da cama, no local de trabalho, né? Porque existem as interferências sutis que começam com uma dor, né? Por exemplo, nós temos as energias telúricas, né? E a gente consegue identificar qual a cor e qual a energia dessa casa que está interferindo ali naquele ambiente, né? Então, se tu tem uma cor vermelha, com certeza vai dar problemas de articulação e inflamações e infecções. Na azul é psíquica, né? Então interfere no sono, na ansiedade, na depressão. E o amarelo são doenças degenerativas e os cânceres. E a situação assim, ó, bate com os sintomas das pessoas na casa. E as pessoas não se dão conta do ambiente, né? O quanto que esse ambiente é nocivo, porque é assim, o planeta tem várias questões no subsolo que a gente não pode mudar, né? Não. Mas a gente pode harmonizar e equilibrar.
E o resultado realmente, assim, é surpreendente. Na quinta-feira, a gente entregou um apartamento que eles recém tinham se mudado. E a cachorrinha chegou em casa naquele dia que a gente foi lá. E essa aqui engraçada, ela sempre senta no sofá do lado da janela para ver, e ela não tá sentando ali no lugar que ela fica, ela está em outro lugar. E a Ericleia chegou e disse, mas aqui tem uma linha, justamente aqui, nessa posição que foi colocado o sofá, tem uma linha, um cruzamento, e cachorro não senta ali. Se fosse gato, sentava. Cachorro tem uma percepção, né? E o gato senta em linhas de cruzamento, tá? E aí, quando a gente terminou de harmonizar o apartamento, a cachorra estava sentada no lugar que ela sempre sentou. No outro ambiente dentro, naquele sofá, né? Foi Então, muito... porque neutralizou aquela linha e ela imediatamente, e a gente se deu conta na hora de ir embora, que ela disse, olha onde é que ela está sentada. Pois é, ali, se não tivesse harmonizado, ela jamais sentaria naquele lugar. Né? Para tu ver a sensibilidade dos bichos. E, inclusive, isso até para os animais, tá? Domésticos. Porque eles são os primeiros que captam essa energia, são os primeiros que ficam doentes. Tu pode ver o número de câncer em animais domésticos hoje é muito grande. Né? Problemas articulares, tem animais fazendo fisioterapia hoje, né? Tem. É. Mas a mamãe falava assim que os animais ficavam doentes para proteger a gente. De uma certa maneira, ela estava Exatamente. Ele é um escudo, né? Ele é um escudo, com certeza. O gato, quando vem, né, em volta da gente, ele vem limpar, né? Porque ele percebe. Então, é muito interessante. Então, esse sutil, isso tudo que está à nossa disposição hoje, o custo-benefício é algo que é trabalhar tanto com a doença, nos casos, né? Mas também na prevenção, né? Porque isso interfere nos relacionamentos dentro de casa, interfere na questão financeira, alguma área, aquela que tu tem um potencial que tu mais te preocupa, vai ser a primeira a ser atingida, né? E vai passando, e ela vai dando um recado até chegar no corpo. Tu não escuta, né? Tu não faz a leitura, né? Como é que eu digo assim, as pessoas não lêem as placas, né? Então, ela vai te pegando no relacionamento, no dinheiro, em perdas e ganhos, numa estabilidade, né? Até que chega no físico para te acordar também, né? E o quanto que essas interferências do entorno e do próprio sistema natural pode interferir se tu tem um potencial, né? Ai, a Ericleia A Ericleia saiu. sumiu. Cadê tu? Deixa eu ver se eu consigo pôr ela aqui de novo. Já que ela volta. Vamos ver se ela vai voltar. Ericleia, cadê você? Ah, tá. Nós não. Ah, agora sim. Aconteceu alguma coisa aí. Mas, pessoal, olha, 3 horas, eu acho que, já que o Instagram tesoura, né? Dá uma tesoura. Mas eu quero agradecer muito vocês terem vindo. Né? Assim, conheço a agenda de vocês. Eu me sinto tão honrada, sabe? Quando as pessoas aceitam o meu convite de vir numa segunda-feira, 2 horas da tarde, participar desse papo de segunda comigo, porque o horário é péssimo, né? Mas é o horário que eu tenho, então é melhor esse horário do que horário nenhum. Um prazer. E a oportunidade é boa, porque assim, ó, a gente vê que a gente tem recursos e que a gente pode compartilhar e deve compartilhar isso.
entendeu? Não é algo que a gente tem que ficar só para nós, né? Porque os Esse resultados são conhecimento, muito bons, então a gente tem que compartilhar, sim, principalmente com com outros terapeutas, né? Porque a gente na formação tu tem uma noção desse tipo de diagnóstico que tu pode fazer, mas outros não, né? Tu, por exemplo, nunca tinha escutado falar nessa Não, terapia, né? do Esse Rio Dourado, diagnóstico. não. É. Então, E assim, achei demais. fantástico. E ele é simples, né? Ele não é complexo, o diagnóstico em si. Né? Então, acho que tem mais é que usar esses recursos, estão aí para isso mesmo. Quanto mais pessoas usarem, melhor é, né? Melhor é para todo mundo, né? Com Porque se for certeza. olhar também que a população é como a gente, é uma coisa só, né? A sociedade é uma coisa só. A partir do momento que vai todo mundo melhorando um pouquinho, tudo vai ficando melhor, né? E o Mas, quanto que essa frequência coletiva também melhora, né? Porque né? fazemos parte de um todo. Então, eu mudo, o mundo muda, né? O mundo Então, muda. É então isso a mesmo. importância que tem da gente se perceber enquanto ser integral, né? E resgatar todo o nosso autorrespeito, o amor próprio. É um resgate disso que, por algum momento, isso ficou perdido, né? Então, rumo ao amor próprio, à autoconfiança, autorrespeito, rumo à prevenção, né? Que a gente possa evitar daqui para frente ou coisas que venham surgir para nos prejudicar, né? Porque a gente tem essa capacidade, então a gente tem que acordar para o nosso potencial de cura, né? É Então é porque isso, nós somos os nossos melhores amigos e, ao mesmo amigo. tempo, nosso maior É, inimigo, né? exatamente, exatamente. Vai crescer aquele que tu alimentar, né? Então, vai crescer aquele que tu alimentar. Somos duais, né? Então vamos chegar nessa unidade, né? Enquanto ser humano, né? Nossa, Então, gente, eu ficaria aqui a tarde inteira escutando vocês duas falando. eu quero agradecer porque eu tive a honra de ser a primeira e a última nessa fase, né? É, Então, né? Se Deus quiser, vai ser só nessa fase. nessa fase, com Eu vi certeza. uma calma dessa. Repete, que picou. Não, nessa eu vim na carona, né? Ah, eu tô achando que foi eu e ela que viemos na carona, porque você Né? foi a live sozinha. Nós somos coadjuvantes. É, que nós aqui fomos simplesmente ouvintes, porque, nossa, você brilhou, foi sensacional, sensacional, amei, amei te conhecer, né? Porque até então você tava igual o Lombardes do Silvio Santos, eu só escutava falar, então foi um prazer enorme te conhecer. E Legal. se Deus quiser, uma hora a gente vai poder se conhecer pessoalmente. Eu vou ir fazer uma avaliação e eu adorar. Vou morrer de medo. Ela tá falando bem. Olha, eu disse que até o final da live ela ia estar Você viu? No princípio eu tava. Mas você falou que até o final da live eu ia estar falando já para Riodoraco, nem tremo mais. Você viu? íntima já. Já tô. Mas eu ainda tenho medo dele, já pensou? Porque é jogar na cara, né? Nossa, você tá com a frequência péssima. Não, mas é Não. Ai, sensacional. Adorei estar contigo, Milene. Sucesso na tua nova caminhada aí com um curso, muitos alunos. E Deus se quiser. precisar de alguma coisa, estamos aqui. isso. Não, e eu peço socorro mesmo, Com certeza, né? com Porque a gente certeza. aprende todos os dias, todos os dias. Esse contato é fundamental, né? Porque é aqui que tem a troca, né? Uhum. E a gente tem a honra de não guardar as coisas, né? O nosso papel é poder compartilhar, ampliar, para fazer melhorar
tudo e e todos. seguir. Mas eu quero explicar aí para o pessoal que eu vou dar uma parada com as lives, porque o curso vai começar aí dia 30, né? Então, principalmente quando começa o curso, são muitas dúvidas e a gente gasta uma energia muito grande para poder preparar o material, para poder Exato. achar uma didática legal que chegue. Que chegue para todo mundo, né? Porque a Roseli entende de um jeito, a Ericleis entende de outro, né? Então, a gente precisa achar uma linguagem que todo mundo entende. Então, mas se Deus quiser, em julho eu tô de volta, porque o curso começa dia 30 e vai até dia 25 de julho. Só que quando entra em julho, assim, que o pessoal já vai estar mais de um mês no curso, já começa a ficar menos dúvidas, ao desgaste ser menor, né? Então, se Deus quiser, porque gente, é um projeto assim que foi desafiador na minha vida. Minha primeira live foi gravada com a Roseli, ela só tá lá no YouTube porque não pôde, a gente não conseguiu colocar ela no Instagram. Mas eu tremia nas bases, agora eu já consigo falar até Riodoraco sem tremer. Tá bom, gente, tá bom. Evolução. Ai, gente, Não é? com Então, certeza. assim, e conheci pessoas sensacionais, aprendi coisas sensacionais, venci medos, né? Que assim, acho que foi o principal. Minha irmã outro dia falou: Nossa, você tá até falando com autoconfiança, né? Nem parece aquela menina que eu conheci, Ah, que bárbaro. né? Com certeza. Eu, há algum tempo atrás, quando botava um microfone na minha frente, eu tremia de cima a baixo e não conseguia ouvir o que eu falava. Ouvi. É isso mesmo, porque a gente fica surda, né? Completamente. Completamente. Eu também não sou exceção, não, viu? Pensa que não. Quando a Roseli falou da luz mais live, evoluídas na minha frente. Não, Mas Eu chego lá, viu, gente? Se eu conseguir aí 10% do conhecimento que vocês duas têm, eu já estou satisfeita. a próxima live vai ser tudo deitada lá na nossa maca, eu com a parte de baixo e a Ericleia com a parte de cima te atendendo, tá? E uma faca no meio, igual no circo. Ia ser fantástico. Quem me dera, manda passagem também. E depois eu vou para Gramados, viu? Não quero nem Com certeza, com certeza. Ai, que ótimo. Mas gratidão, deixa a Rô lançou e eu tô aqui com meus pezinhos me despedindo. Porque foi assim todas as lives. Gratidão aí por todo mundo que participou nesses 2 meses, né, de live aqui comigo. E minhas segundas-feiras vão ficar vazias aí por um tempo, mas logo estaremos de volta. Com certeza. vai ser outro desafio aí, né, na minha vida. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Não tem a menor dúvida. Então, Né? tá, um abraço a todos e que agradecemos essa oportunidade realmente, que foi um prazer ter estado contigo. Estamos à disposição também, né? Qualquer coisa, estaremos à disposição do pessoal aí, que está acompanhando. Então eu vou postar seu material lá, tá? Com certeza. Para o pessoal olhar, enfim. E vou marcar as duas na hora que a live baixar aqui. Eu marco as duas e depois o pessoal pode assistir aí de casa. De casa, exatamente. Então tá, beleza. Brigadão mesmo, viu? Fica com Deus, tudo de bom aí, bom frio aí no sulzinho das Minas Gerais. Então, porque aqui eu vou falar, tá frio mesmo. Eu tô vendo vocês aí só com uma blusinha, deve ter aquecedor, né? Não, mas tá friozinho aqui também. Né? Agora quando sair, realmente vai precisar se agasalhar. Com certeza. Pessoal,
Beijo! Passamos já 10 Tchau. minutos do horário, eles vão cortar a gente Cortar. aí. Beijo! Beijão. Obrigada aí o pessoal de casa. Brigadão! Eu vou esperar vocês saírem para mim poder desligar a live. Tá. Tá ok.